isso é uma dos grandes objetivos da nossa conversa aqui hoje, né? A gente tem conversado muito sobre inclusão, sobre diversidade. E assim, você está me contando a história desse paciente. A Cláudia contou a história que foi muito bem recebida no trabalho dela. Eu não sei se isso se isso acontece em todos os lugares. Eu não sei se todas as empresas e todos os lugares, ou pelo menos a maioria deles, estão abertas e dispostas a receber pessoas diferentes. Porque, no fim, todos somos diferentes. A gente sabe disso, né? Exato. A gente é diferente. Mas, com os preconceitos com que a gente cresceu ouvindo... Como é que você vê hoje esse ambiente organizacional para que realmente receba pessoas que querem trabalhar e querem produzir, como esse paciente, como a Cláudia? Como que você vê hoje, doutora, esse ambiente? Eu acho que a inclusão nunca teve tanto em voga, né, assim, na pauta aí do dia como hoje. Mas, sem dúvida, o caminho para a inclusão ele está só iniciando, né? Então, a resistência ela é muito grande. E eu acho que uma coisa importante dessa resistência é a disponibilidade que a gente tem para entender o outro, né? Para entender o outro também, a gente tem que ter um acolhimento também das nossas dificuldades, né? Assim, para eu olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim também. Enfim, esse treino da empatia, são coisas que requerem uma subjetividade, né? Então, assim, as pessoas, eu acho que é um estado de desejo, de evolução, de conhecimento, e que a gente tem que estar predisposto para isso. Então, claro, se eu tenho uma gestão dentro de uma empresa que tem essa abertura, ele com certeza vai colher todos os frutos desse convite a que os seus funcionários sejam realmente colaboradores, pessoas inteiras que estão ali, todo mundo por um ideal. Mas ainda a resistência é muito grande, né? A falta de conhecimento, muito dessa resistência é a falta de conhecimento. Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa com trissomia 21, ela tem uma compreensão do que lhe é dito muito melhor do que a expressão. A Maria Cláudia aqui, ela se expressa maravilhosamente bem. Muito bem, obrigada. Mas ela entende, se ela tem trissomia 21, a compreensão dela é maior do que a condição dela se expressar. Então, se você não considera isso, se você não passa a observar a Maria Cláudia ou qualquer pessoa com trissomia 20 pelos seus atos, pelos seus talentos, pelo que ela mostra e só pelo que ela fala, você corre o risco de nivelá-la por baixo. Sem dúvida, doutora. E aí eu pergunto de quem é a deficiência, né? Porque eu que não estou conseguindo ler os talentos da Maria Cláudia. Eu que não estou dando tempo daquela pessoa com T21 se expressar e poder também aprender com ela. Posso contar outro caos? Por favor, eu adoro causos. Porque eu gosto de contar caos, vou dizer por quê. Porque, assim, quando a gente aprende através de um caos, né, a gente nunca esquece. Verdade. Né? Porque é história de verdade, história de gente, né? Depois não vou me chamar de fofoqueira, né? Mas não sou Maria Fifi, não. Essa parte a gente corta. Então, mas é o seguinte, tinha uma paciente com T21 lá da Santa Casa. E ela era uma moça adolescente, ela estava na escola, e ela chegou, então a mãe, tudo, olha, professora, a minha filha precisa de um pouco mais de tempo para fazer a prova. Eu não estou nem pedindo uma prova diferente. Eu estou pedindo mais tempo. Né? Naquela época, não existia isso. Né? Assim, há alguns anos atrás, aí não existia isso. Então, a professora falou, tá bom. Quando instituiu a prova, deu o horário da prova, ela arrancou a prova da menina e falou, acabou para você. A menina falou assim, mas como? Eu preciso de mais tempo, porque eu tenho trissomia 21, eu tenho síndrome de Down, né? Na época a gente falava. Aí a pessoa falou, não, você não precisa. Justamente porque você tem síndrome de Down. Aí a menina levantou, olhou para a professora e falou assim, então eu vou embora. Porque se eu não preciso fazer prova, eu não preciso de você. Olha que coisa legal. Olha. Né? Era uma adolescente simples, assim, sabe? E daí ela foi lá no ambulatório da Santa Casa, pedir a nossa ajuda, porque ela estava muito infeliz, estava deprimida, porque ela queria voltar para a escola. Mas ela não queria mais encontrar aquela professora tão preconceituosa. Sim. Né? E aí no final, a menina voltou para a escola e a professora saiu.
E era uma escola pública. Só para contar para vocês que foi muito legal, o final da história é esse, mas para mostrar essa questão da gente ter o olhar para quem está à nossa frente. Sim. E ouvir o que a pessoa tem a dizer. Então, acho que a Trissomia 21, eu acho assim, muito lindo, porque ela é um convite, né? É um convite a você ouvir o outro, a você crescer, a você... Então, a inclusão fala de humanidade, em todos os sentidos.